Olá, semioticistas. Vamos dar continuidade à nossa série de vídeos e hoje nós vamos fazer uma transição entre o que foi tratado nos vídeos anteriores com o Vladimir Prop e a teoria proposta por Greimas. Então, os estudos da narratividade, da narração, da descrição das ações num conto, ou num texto, enfim, o estágio propiano nas pesquisas semióticas, ele avançou pouco a pouco para problematizar, na verdade, as condições das atividades humanas, para problematizar as possibilidades inscritas nas interações entre sujeitos, o estatuto passional dessas interações, para problematizar também os valores e conotações envolvidos nas interações. Ou seja, a questão ela passou do texto, que seriam sujeitos de papel, entre aspas, e ela passou do texto para as próprias situações de vida, situações da vida, de relações discursivas concretas entre as pessoas, sujeitos em carne, entre aspas. Então, a, a antiga estrutura de comunicação, um conto de troca de objetos, mensagem, passa a um cara a cara entre sujeitos previamente modalizados, sujeitos competentes, engajados em persuadir e engajados em interpretar constantemente as interações entre eles. Então, Greimas, já na sua teoria da semiótica narrativa, né, ele propõe um modelo de estrutura actancial da narrativa, onde estão, numa primeira versão, onde estão o sujeito e o objeto, o adjuvante e o oponente, o destinador e o destinatário. E essa estrutura actancial da narrativa, ela se deixa ver como posições actanciais, estruturas vazias, estruturas sintáticas abstratas, sem investimento ainda sobre a forma de atores ou personagens, semântico ou figurativo. Por exemplo, o destinador ele pode ser, enfim, Deus, pode ser rei, pode ser a ética, enfim, etc. Então, a estrutura elementar na narrativa é o sujeito com o desejo de, ou a intencionalidade de um objeto de valor. E o estágio inicial dessa relação ela é definível por um modo de junção entre os actantes, um modo de junção entre os actantes, que vai se transformar ao final da narrativa num outro. Enfim, esse objeto de valor do qual tratamos, ele pode se caracterizar em três dimensões. Numa dimensão pragmática, por exemplo, esse objeto de valor, enfim, pode ser bens práticos, bens materiais, tesauríveis, como o ouro, o dinheiro, o carro, roupa, etc. Segundo, ele pode ter uma dimensão cognitiva, ou seja, pode ser bens de conhecimento, valores de conhecimento, etc. E pode ter uma dimensão tímica ou patêmica, né? Ou seja, pode ser bens de afeto, ou um estado afetivo, prestígio, etc. Certo? Então, essa estrutura actancial da narrativa proposta numa primeira versão por Greimas. E a narrativa ela é entendida como o enunciado de transformação de um estado juntivo em um outro. A narrativa é concebida inicialmente como um enunciado de transformação de um estado juntivo no outro. Ou seja, o estágio inicial dessa relação é definível por um modo de junção
entre os actantes, que vai se transformar continuamente ao longo da narrativa em outros modos de junção, certo? E então, de modo que a narrativa ela pode ser definida em linhas gerais como uma transformação de sujeitos de estado. Um outro conceito relacionado com a teoria da semiótica narrativa de Greimas é o de programa narrativo. Programa narrativo se trata de uma operação sintática elementar que opera a transformação mediante um fazer do sujeito. Um fazer do sujeito. E de modo que nós teríamos o percurso narrativo do sujeito, que, enfim, consistiria num conjunto de percursos narrativos do sujeito em uma sequência hierarquizada, em função do chamado programa narrativo de base, o principal, que caracteriza a sua performance, né? De modo que seria o programa narrativo de base mais a sua competencialização, o programa narrativo de uso, certo? E, finalmente, nós temos um outro conceito relacionado à teoria da semiótica, que é o de esquema narrativo, né? É um quadro esquemático das instâncias narrativas extraídas das pesquisas de Propp. E esse esquema narrativo, também conhecido como contrato fiduciário, ele tem, digamos, três semióticas, né? A semiótica da ação, da manipulação e da sanção. E nos termos de Propp, lembrem-se que havia três provas desempenhadas pelo sujeito herói. Primeiro, uma prova qualificante, né? Ou seja, o sujeito se qualifica, ele busca, através de uma operação de performance, ele busca subsídios ou elenco de condições que o habilitam para enfrentar a nova performance. Então, a semiótica ela vai considerar essa prova como a instância em que o sujeito adquire a competência pela mobilização da manipulação por parte do destinador. Existe a prova decisiva, que é o combate principal, nós vimos em Propp, né? E para poder ter êxito na sua performance, ele precisa adquirir uma competência. E a semiótica ela vai considerar essa prova como sendo o núcleo da instância da performance do sujeito, né? Que vai ter relação com o que nós vamos ver como sendo a semiótica da ação. E, finalmente, ainda em termos proppianos, com relação às três provas, a terceira seria a prova glorificante, né? Que é o reconhecimento final do verdadeiro herói, né? Sua premiação com a consequente punição do anti-herói. E a semiótica ela vai considerar esse momento como a instância em que ocorre a sanção, ou seja, o julgamento por parte do destinador. Enfim, então, nós vamos ver bem detalhadamente cada uma dessas instâncias. A instância da ação, da performance, da manipulação e da sanção.